Olá, pessoal, iniciando mais um podcast aqui com duas pessoas especiais. Vamos falar aqui com Hamilton Andrade, síndico profissional da empresa H Andrade Empresarial e Condominial, é isso, Condominial, né? isso. Isso, ele atua aqui em Campinas e Paulínia, no setor comercial, né, na parte condominial, na parte comercial e residencial. Exatamente. É isso. Isso, exato. Tá. Eu tô aqui com uma celebridade, que eu sempre falo que é uma celebridade. Gosto muito que ele participe aqui dos nossos quadros, porque ele traz muita discussão, né? E um temperinho a mais, que é o Diego Basque, advogado condominial da GBB Advogados. E ele também é comentarista aí da TV Diário, afiliada à Globo, é isso, né, Diego? É isso. E ele tá aqui para me ajudar aqui a desenvolver um podcast incrível para vocês. E eu sempre inicio aqui falando, Hamilton, conta um pouco a sua história, né? Fala um pouquinho sobre você, depois eu vou passar a palavra para o Diego e aí depois a gente vai desenvolvendo um tema bacana aqui para os nossos telespectadores. Ok. Bom, eu iniciei meus trabalhos como síndico profissional em 2018, né? Somente como síndico profissional. No decorrer do período, eu fui aprendendo muita coisa, porque ser síndico profissional é uma descoberta diária, né? Todo momento tem uma coisa nova para você poder aprender. E o mais importante, lidar com pessoas, que não é algo tão simples, principalmente hoje que nós estamos com uma comunicação muito ágil com as pessoas, desde 2018. Tenho uma formação de engenheiro, me formei já há algum tempo e decidi trabalhar só como síndico profissional. Uma área bem bacana, é gostoso de trabalhar, tem bastante trabalho estressante, mas é algo que satisfaz. É isso aí, Diego, me fala um pouquinho sobre você. Obrigado, Thaís. Novamente um prazer, viu, irmão, estar com você aqui. E a área condominial, né? Quantas coisas a gente já viveu e obrigado mesmo. Você sabe o carinho que eu tenho pela CGTEC, em especial por você, sempre lembrando do meu nome, me conectando às pessoas, fazendo esta liga do bem e sem qualquer interesse. Isso é muito legal, né? É claro que a gente tem um interesse comercial em conhecer pessoas, mas antes de tudo aquele interesse genuíno. E eu lhe agradeço por isso, Imagina, viu? Que isso? Eu já falei que eu vou roubar ela do Shaul, né? Ele fala isso direto. A gente tá na era do compartilhamento. Eu falo que ela é o meu melhor comercial. E a área condominial, né, tá? É que negócio, já são 25 anos aí completando na área condominial. Comecei como assistente, né? Trabalhava numa administradora. 25 anos? 25 anos. Negócio de tech. Estamos ali, ó. 25 anos. Eu estava vendo desde o estágio, obviamente, quando eu comecei, né? Até me formar, e eu só vi condomínios, eu não vi outra área do direito que não seja o direito condominial. E eu digo, apesar de novo, que eu me considero novo, eu passei por esta evolução do direito condominial, porque se você jogar, não estou indo muito longe não, 10 anos, ou talvez até 5 anos atrás, nós não tínhamos esta eclosão do direito condominial. Olha o nome, nós somos advogados condominialistas, nós não falávamos isso, né? Nós éramos um apêndice do direito imobiliário e hoje, graças a Deus, a gente estava até batendo um papo aqui antes, eu sou muito grato a esta área, eu sou sócio da GBB. Hoje nós possuímos lá 123 funcionários, desses 123 funcionários, 57 advogados e praticamente a maioria deles aqui militando na área condominial. Seja o advogado condominialista de essência, como eu, de chão de assembleia e aquelas coisas, como o contratualista, o processualista, o tributarista, porque para você atender um condomínio hoje, você precisa dessa multidisciplinariedade de áreas, né? Então é isso que a gente tem ali para atender os empreendimentos imobiliários. E o resto, Thaís, o que a gente faz por aí contribuir um pouquinho, às vezes falar de um conhecimento ou outro, como eu estou falando aqui com vocês. Falei que fala bem? Muito bem. Falei, né? Impressionado com o rapaz. Pois é, eu queria ver uma assembleia dele. Nossa, você já apanhei muito, viu? Eu conto as de sucesso, mas já saí de camburão, já tomei tapa em assembleia, já tomei cadeirada em assembleia, né? Porque assim, a gente precisa ter a combatividade também, mas hoje eu digo, né? Só um tecnicismo jurídico exacerbado sem efeito prático não adianta nada. Eu falo muitas vezes para os advogados, olha, às vezes, simplesmente para a gente falar, para tumultuar uma assembleia, às vezes é melhor ficar, porque a coisa vai acontecer e tá tudo certo. Mas quando precisa se posicionar, vamos nos posicionar também, porque não dá para ser vaca de presépio, né? É verdade. Nossa, ele faz umas colocações muito loucas, né? Showman.
Mas vamos lá, queria aproveitar e queria saber como que vocês veem o mercado hoje condominial, né? Isso eu já até conversei nos podcasts anteriores, porque ele vem passando por uma transformação até que rápida demais, né? Porque a gente tinha o síndico morador lá atrás, né? E foi passando agora para síndico profissional e continua nessa transição. Hoje eu falo que muitas pessoas deixaram seus empregos, né? Estou repetindo até a pergunta, para virar síndico, e agora está vendo que síndico não é tão simples assim ser síndico. E aí tem essa questão dos cursos que estão aparecendo, porém a profissão não é homologada ainda. Ela não é regulamentada. Não é regulamentada. Eu queria saber como que vocês costumam ver isso hoje, tanto no presente quanto no futuro. Olha, eu poderia até deixar bem claro assim, a experiência que eu tive quando eu me transformei em síndico. Daqui a pouco eu estava fazendo as contas aqui, daqui a pouco você está completando 10 anos também. Sim, exatamente, né? exatamente. Viu coisa pra caramba. Então, perante o mercado, 10 anos é a fase onde começou a entrar a questão do síndico profissional, Isso, não é? e aí a própria evolução, né? Muitas coisas. Olha esse mercado que nós temos hoje, mas não quero lhe cortar já, mas só para jogar uma polêmica aqui, assim. Eu entendo que ainda é um mercado amador. É um mercado que ele vai começar a amadurecer, ele está num processo de amadurecimento, mas muito, se a gente olhar para prestadores de serviços, isso eu estou falando de forma geral, tá? Incluindo também até escritórios de advocacia, não vou fugir aqui da raia não. Eu vejo ainda um certo amadorismo nesta área. Por quê? Muitas vezes a área condominial, ela nasceu de situações em que a pessoa tinha perdido o emprego, ia ser um síndico. A pessoa começava prestando serviços para um condomínio, que teoricamente seria mais fácil. Então, nós temos resquícios desta época ainda, a própria economia, né? E eu disse que o condomínio é a melhor coisa do mundo, porque condomínio não fecha. Nós podemos passar pela crise que for, o condomínio sempre vai estar lá. Talvez um pouco melhor, um pouco pior, mas vai estar lá. Então, ao meu ver, já entrando aqui, você já pega a palavra, para mim, é um mercado amador ainda. Um exemplo disso foi na época da pandemia. Sim. Você estava síndico já na época da pandemia. Foi muito complicado. O que eu entendo na parte de amadorismo que você comentou é que muitos síndicos, quando eles vão começar, de repente ele perdeu o emprego, nunca fez parte de gestão nenhuma de condomínio e já sai para o mercado, pega um condomínio, viu o tamanho do trabalho que é ser um síndico profissional. A hora que ele tem a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho dele, ele vai embora e abandona. E aí ele não se preparou, ele não teve a mínima noção do que é fazer uma gestão. Já peguei condomínios que o síndico era síndico e ele tinha perdido o emprego, virou síndico, saiu e eu acabei entrando e começar a arrumar a casa de novo. Então, antes da pessoa tentar ser síndico, ela precisa, no mínimo, ser síndico do prédio dela. Ela precisa conhecer como é que funciona. Porque ser síndico não é a mesma coisa que ser Uber, né? Não é. É muito complicado. Não desmerecendo quem faça Uber, sim, né? Não, sim. Mas é que o conhecimento é diferente. São muitos fluxos, E a responsa, gente. Exato. Olha a responsa. Eu hoje, olhando, eu não seria síndico. Eu não seria síndico se eu não tivesse... eu sempre falo da minha linha, das 12 linhas de apoio. Eu não seria síndico. Síndico tem que andar em bando. Por quê? Porque a responsabilidade, você é engenheiro, ok, mas assim, tem muitos síndicos que não são engenheiros e também nem é bom misturar as coisas. Sim. Você tem a parte do direito, a parte administrativa. Se a administradora comete um equívoco, você é responsável. Exatamente. Se eu cometo um equívoco, muitas vezes as pessoas vão atrelar a você. Se a terceirizada não é uma terceirizada séria, por exemplo, igual a CGTEC, que não faz as coisas de forma errada e você não observa, e aí eu não digo nem por dolo, por culpa mesmo. Culpa é negligência, imprudência e perícia. Verdade. Né? Oi? Tá falando da CGTEC, verdade? Eu tô falando que é uma empresa séria. Isso aí. É uma empresa séria. Eu tô dizendo, quando você não tem uma empresa séria, e você falta elemento técnica para acompanhar aquela empresa, o que acontece? A empresa quebra, quantas aí, e deixa um problemaço. Sim. Então, por isso que eu digo, você tem que ter parceiros e parcerias, não é prostituição.
Parceria é você contar efetivamente com alguém, verdade. porque o erro, todo mundo está suscetível ao erro. Sim. Mas aconteceu o erro, só que o síndico profissional, ele tem que ter esse olhar de águia. E para ter esse olhar de águia, ele tem que andar em bando. Ele tem que andar em bando. Sim, principalmente quando você tem um problema, não só na gestão, um problema mecânico, quebra um portão, alguma coisa desse tipo. O que acontece? Você não tem um parceiro para ir lá resolver o problema, seja a hora que for, você está perdido. O portão vai ficar aberto, vai ficar quebrado, todo mundo vai te mandar mensagem. Uma empresa, a própria terceirizada, vamos colocar aqui, Sim. eu vou utilizar aqui, vou fazer jabá para a CGTEC. Faça o jabá mesmo, Porque isso o que aí. que acontece? Todo mundo lida com pessoas aqui. A nossa, É verdade. e o grande, e a nossa grande incógnita são as pessoas. Sim. E pessoas dão problemas. E pessoas Muito. dão problemas. Vamos dizer, tá lá, e deu um problema à noite, o funcionário não apareceu. O que é essa empresa? O problema já aconteceu e tá todo mundo suscetível. Passei a mão no telefone, tenho relacionamento, isso que eu tô falando da parceria, e a questão foi resolvida, entendeu? isso aí. E quantas vezes eu já não vi situações em que a empresa, ela vai lá, resolve o problema, depois eventualmente tem custo, e às vezes nem tem, porque ele acaba atendendo, só que se o síndico não está atento a isso, por isso que eu digo, né? A parceria, ela tem que ser uma parceria do bem, é uma liga do bem. Exatamente. Então isso acontece. Agora, se você pega um síndico que também não está atento a isso e pega uma empresa que não é das mais republicanas, vai ter coisas lá na frente. Tá aí o mercado, eu poderia citar um monte de nome aqui. Olha aí quantas coisas, inclusive meu escritório cresceu por conta da quebra dessas empresas, né? O meu escritório cresceu, porque eu sou escritório de advocacia, então, e muitos desses síndicos não estavam atentos à própria postura do mercado porque não eram síndicos. E eu digo, você ser síndico remunerado, Hamilton, é uma coisa, tem um monte. Isso. Síndico profissional é outra coisa. Né? Exato. Então, ser síndico, verdade. Síndico remunerado, ok. Agora, síndico profissional, síndico remunerado tem um monte. Profissionais, tem poucos. Pegando o gancho que o Diego comentou, principalmente a parceria, você tem que ter um jurídico muito bom para te acompanhar. Sem dúvida. Porque o grande problema é um contrato mal feito com uma empresa, serviços mal feitos, inadimplência. Isso, se você não tem um jurídico para estar em cima, te dando apoio, é muito complicado você tocar isso. Se você é um síndico morador, pense exatamente em ter um jurídico que possa te ajudar, porque senão você está perdido. Mas tem muito síndico, tem muito pega síndico. da administradora que não pode, e aí né? que não pode, assim, mas assim, isso parece tão óbvio. E aqui vamos colocar em todas as áreas. E muitos síndicos, eu estou dizendo, eu não seria síndico de um condomínio sem ter um jurídico. E não estou falando para vender meu peixe aqui, não. Por quê? Porque eu sei da responsabilidade que isso vai acontecer. E se não quer, e se as pessoas. Eu já vi síndico, em instalação, inclusive, que nós estávamos falando, falou: olha, a minha equipe para trabalhar, não é minha equipe, eu preciso, vocês contratam o jurídico que vocês quiserem, o engenheiro, mas eu não entro, se eu não tiver um engenheiro para analisar as obras, eu não entro num jurídico para avaliar os contratos, porque eu sei da responsabilidade. Falou, não, a gente não aceita. Ele falou, não, então se não. Aí queriam que o síndico contratasse as pessoas. Ele falou, isso é conflito de interesse. Perfeito. O advogado tem que ser do condomínio, não do síndico, né? E eu acho isso perfeito. Mas parece tão óbvio, né, que as pessoas quando chegam, e às vezes vou aqui também jogar um dendê nisso. Às vezes os próprios síndicos, para preservar o seu contrato, acabam aceitando, Hamilton, a não ter esses profissionais e assumindo o risco para manter o seu contrato. Então é uma realidade e que aí eu volto ao início da nossa conversa. Para mim isso é o amadorismo. Como que um CEO de uma empresa, um CEO, que ele vai tocar o negócio sem um diretor financeiro? Não existe isso. Como ele vai tocar, dependendo, sem um marketing? Ele não vai fazer Mas isso. deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, é uma coisa que agora me buguei, né? Porque assim, a gente fala, o condomínio tem que contratar o jurídico. Só que muitas vezes é o síndico que também precisa desse apoio jurídico. E muitas vezes o advogado, ele não vai ver o lado do síndico, e sim o lado do condomínio. Essa é uma polêmica, essa é uma polêmica que acontece muito. Outro dia eu disse numa reunião de conselho, um conselheiro, que eu não vou confiar no advogado que eu não conheço, que foi contratado pelo o advogado me bateu, que era um conselheiro, porque eu disse que muitas vezes
quando eu estou advogando de forma isenta, imparcial para um condomínio, eu estou protegendo o próprio síndico. Porque quando eu falo, por mais que eu não esteja advogando para ele, porque por mais que ele tenha uma convicção técnica de determinado assunto que ele queira seguir e a gente traz para uma orientação, e é uma orientação técnica, não estou dizendo uma, né? É uma orientação, sempre é orientação técnica, não orientação comercial. A orientação técnica, e ele segue aquilo que o jurídico está falando, eu estou preservando o próprio síndico. O que muitas vezes nós temos, aí agora vamos para a vida real. O síndico tem uma posição para seguir em determinada situação, o conselho tem uma outra situação e entra o jurídico muitas vezes como opinião. E aí a gente fica sobre, né, ali a cruz e a caldeirinha. Por quê? Porque se nós tomamos uma posição técnica, sempre sobre a ótica técnica, tá, gente? Técnica, para falar o síndico tem razão, você arrumou uma briga tremenda com o conselho que vai falar que eu estou advogando não para o condomínio e para o Hamilton. Gente, 25 anos ouvindo isso. Se eu tomo uma decisão, muitas vezes, caminhando, trilhando o sentido daquele conselho, o síndico vai ficar pé da gente e muitas vezes custa o nosso contrato, porque você tem a caneta, você manda a rescisão. É verdade. Então, qual que é a grande questão? A grande questão é que muitas vezes o jurídico, eu consigo sustentar às vezes duas teses. Você vai falar, nossa, Diego, que loucura. E lógico que eu consigo. Por que eu consigo? A não ser que seja ilegal. Se for ilegal, não existe. Ou é certo ou errado. Mas às vezes existem riscos nesta tese e nesta tese. E qual que o condomínio quer assumir? É isso que eu coloco muito, né? Então eu posso ter uma situação que eu posso seguir tanto ali quanto aqui. Só que o que vai ser menos danoso? E eu sempre coloco essa situação ao representante legal para a tomada de decisão, trazendo essas possibilidades. E na dúvida, sabe o que eu falo? Alega, cara. Por mais que você tenha, faça cara de ué. Ninguém tem síndico de estimação, advogado de estimação, porque lá na frente, eu sempre digo, a diferença do gênio e do louco é o resultado. Dá uma caca lá, dá uma caca, vamos achar. Então sabe o que você faz? Pega na mão, vira para o conselho e fala, queridos, olha, como há uma divergência, o jurídico vai, nós vamos para uma assembleia e joga isso lá. Mas às vezes o síndico não quer isso, o síndico quer que o jurídico tome a posição para ele fazer. E já custou contrato meu, tá? Vamos tirar o romantismo aqui, porque eu defendi uma tese que eu entendi que o conselho, a do conselho era mais plausível e a do síndico era muito forçado, o cara me deu rescisão. Então, mas Ou tornou a vida do síndico, quando eu tomei uma posição, a vida do síndico um inferno para tirar o jurídico e colocar outro. E muitos síndicos acabam, de verdade, gente, cedendo esse tipo de pressão, para quê? Para manter o seu contrato. Então, chegamos numa questão que síndico profissional tem que ter o seu advogado. Seu advogado. Sabe por quê? Acabou. Vou porque gastar... uma segunda opinião é o que vai fazer a diferença. Porque você levar uma decisão para a Assembleia, muitas vezes também pode custar o seu pescoço. Pode. E muitas vezes o síndico... Sim, é isso, Thaís. Os dois, né? Pode custar o tanto do jurídico como do síndico. E quando o síndico toma essa posição, e aí as pessoas vão seguir a posição A ou a posição B, mas tudo depende. Depende do que aquela massa quer. Porque às vezes o condomínio, mesmo tendo risco, as pessoas querem assumir. Quantas quadras eu não aprovei na minha vida quando veio o beach tênis, que virou uma febre, né? Que teoricamente elas não poderiam ter sido aprovadas da forma que o foram nas assembleias, com umas situações, dependendo do condomínio, sem observância de alguns requisitos, mas a maioria queria aquilo. E o síndico que ousou a enfrentar essa situação, derrubaram o cara. Eu brinco com a turma do Gatorade. Derrubou. Derrubaram o cara, Thaís. Por quê? Porque o cara. E as pessoas, e a grande maioria das pessoas, eu acho que você confirma isso para mim. Eu estou em 10 anos que você está aí tá vendo? A grande maioria da galera do condomínio não quer saber o que acontece. Só quer saber quando pega a sua barriguinha aqui. Veio alguma coisa que lhe interessa, aí tem os motins, que a grande maioria nem quer saber o que está acontecendo, Thaís. Então, assim, a orientação é sim, que o síndico tenha, e eu digo mais, eu tenho casos, às vezes, que eu fui advogar para o síndico, só que ele saiu daquele condomínio, e aí, aquele condomínio aprovou em assembleia determinada situação para processar esse síndico, e quem era o advogado do condomínio? Eu. Como que eu fico nessa situação? Eu vou processar um síndico, aí às vezes pouco importa, às vezes o condomínio uma prestação de contas ou um esclarecimento, como que eu vou distribuir uma ação
contra um síndico que eu tenho contrato com ele. Então, a melhor situação é assim, para síndico é a nossa orientação. Para síndico que você tem condomínios, você não é crime eu advogar para um síndico, pelo amor de Deus. Mas a partir do momento que eu encontro esse síndico lá na frente em alguma situação, ao meu ver, eu tenho um manifesto conflito de interesse. Porque até eticamente isso não é possível. Isso gera problema. Então, o síndico tem que ter o seu advogado. Tem que ter. Como síndico, a gente troca o advogado do condomínio que permanece com você. É isso. Então, é isso aí, né? É isso. Falando um pouquinho, né, que a gente está falando dessa questão da responsabilidade, quando a gente fala de responsabilidade civil e criminal. Quando a gente falava isso há um tempo atrás, imagina, nunca deu nada para ninguém. Como que está hoje? Olha, você vê aí, basta nas mídias especializadas, dê uma bugada. Antigamente você não via síndico, hoje você vê síndico sendo preso. Você vê síndico sendo, por exemplo, teve um síndico que teve a prisão decretada, eu não lembro o estado, porque tinha que fazer algumas questões, o prédio era tombado, ele não fez as questões que tinham que fazer, foi considerado um crime XPTO, né, que é a área, e aí entendeu que o síndico estava sendo por não ter feito as manutenções necessárias naquele empreendimento. Então não vou nem no resto aqui. E hoje, né, questões de desvios, ou às vezes condutas, às vezes tem síndico hoje sendo processados, por exemplo, aconteceram, infelizmente, acidentes letais recentemente aí com crianças, em piscinas, em parquinhos, e de repente... Mas isso é uma questão que pode ser questionável também, mas assim, né? Aí o síndico faz e não faz a prova. Porque tem mãe que larga filho no condomínio. Ok, tanto é que nós temos uma legislação agora para falar que o menino de 12 anos... mais, né? Mas e se o brinquedo não tem manutenção? E o síndico... Okay. Então, olha onde vai. Olha onde vai a responsabilidade. Sim. Lembra do bando? Isso. Não tem como síndico verdadeiramente andar, gente, 24 horas. O síndico não é zelador. Ele não tem que andar 24 horas, ele tem que ter as pessoas especializadas para isso. Então, hoje, a responsabilidade... E a gente tem um mantra, né? O síndico é civilmente, criminalmente responsável. Quantos anos a gente não fala isso? Só que hoje ele é ambientalmente, tributariamente, na área trabalhista, olha, e a coisa vai aumentando. Então, olha o tanto de responsabilidade que um síndico tem. E detalhe, nós temos uma alteração no próprio Código Civil, né, um projeto para alteração do Código Civil, e naquilo que faz alusão a área condominial, nós temos a questão do síndico ali, algumas questões. Então, hoje, tanto as convenções, porque nós temos um artigo 1348 do Código Civil que traz, mas a convenção também agora poderão trazer outras responsabilidades ao síndico, como eu coloco muitas vezes em contrato, né? Em contrato. Nós vamos depois, se você deixar eu dar uma pincelada sobre a NR1 aqui, eu quero falar uma situação que eu estou sugerindo para colocar nos contratos do síndico isso. Eu estou sugerindo por conta de uma questão que eu estou vendo na prática. Então, ser síndico hoje, o judiciário se provou. Dolo nem se fala, quando há intenção. A intenção, vai haver a responsabilização. Mas a culpa, e quando eu falo culpa, gente, só para a gente entender, juridicamente, culpa eu tenho a negligência, a imprudência e a imperícia. Isso aqui é a trilogia da culpa. Então, se eu tenho qualquer um desses elementos, e às vezes a pessoa errou, mas não é porque foi má fé, ela vai ser responsável, não é porque você não teve, eu perdi um prazo no meu escritório, que eu perdi um prazo que eu não vou ser responsável, mas eu não tive má fé. A questão não é a má fé, gerou dano a outrem, você vai ter que reparar. Eu vou falar uma coisa, quando a gente se conheceu, Hamilton, você vivenciou algumas situações lá naquele condomínio de Paulínia, que eu vou falar para você, eu tiro o chapéu, você foi fenomenal. Foi difícil. Foi difícil, mas agora tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. Se ele te contar a história que ele passou naquele condomínio, que teve o lago que transbordou, exato, invadiu as casas, não foi? Muito desgastante para foi os muito desgastante. E se você não tivesse o jogo de cintura que você teve, talvez essas questões pudessem impactar nele. Eu não tenho dúvidas, já falando de lago transbordando, eu já estou aqui em crime ambiental, eu já estou indo em umas porque coisas. Quando você falou, cara, o síndico tem que ser ambientalista, tem que ser tributarista, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu comecei a ver a sua história passando na minha cabeça. E cada vez mais, você vê, condomínios com cada vez mais a responsabilidade, quanto mais coisa que você tem no condomínio, vai aumentar. Mas conte um pouco da sua história. Se você coloca assim na mesa, se o síndico
que não é profissional, resolve esse síndico, e ele começar a ler. No fim, não é. Ele Abaixa a mão. vai embora na hora. Eles não têm a mínima noção da responsabilidade. Conta um pouco, fizeram um parquinho, olha Isso. só, fizeram um parquinho, condomínio do Hamilton. Conta aí, vai, Hamilton. Fizeram, eu tenho um parquinho lá no condomínio, do lado do lago ali, maravilhoso. É horizontal ou vertical? Horizontal. Tá. Maravilhoso, muito bonitinho o condomínio. bonitinho, assim, muito bacana, Diego. E agora, em fevereiro, veio uma chuva enorme. Então, alagou todas as casas, o lago transbordou, para a gente entender de onde vinha essa água. E essa água veio de um terreno do lado, do fundo, invadiu as casas, e aí a gente tem que dar o suporte. Então, quando começou a acontecer isso, foi 1h da manhã. Foi uma chuva que em 2 horas, se eu não me engano, pela Defesa Civil, choveu acho que 140 milímetros em 2 horas. Então foi muita coisa. Provavelmente nem seria para ter esse tipo de problema se a gente tivesse uma drenagem adequada. Então os moradores sofreram demais com aquilo ali. Então eu fiquei com eles no telefone, porque também não dava para eu ir até lá, porque está tudo lá, vou fazer o que lá, né? Então eu fiquei no telefone com o pessoal, eles mandando fotos, tudo. Então, se fosse um síndico que não tem a mínima noção, já tinha saído de lá e ido embora. E até porque as pessoas atacam, né? A responsabilidade não é sua. A responsabilidade não interessa se era ou não. Mas alagou, o síndico não fez alguma coisa. Que foi a culpa do síndico. Porque as pessoas ficam... É a casa deles, né? Elas ficam... É isso mesmo. Mas como eu tenho um relacionamento fantástico com o grupo lá, e eles entenderam da onde vinha a água. Eles são unidos São mesmo. muito unidos. Bom, as pessoas são assim... pessoal do condomínio, vocês sabem que então, do lado dos muros que fazem as divisas, a água subiu 1,40 m. Era meio até perigo de cair o muro, né? Um perigo enorme, porque a pressão era muito Nossa, grande. 1,40 m? Do lado de fora. Dentro das casas, chegou quase 1 metro de água. Então, o desgaste foi muito grande. Então, tivemos que montar um grupo emergencial depois para ver os caminhos. Então, hoje, a gente está fazendo os trâmites legais, né, para poder resolver o problema futuro, porque agora chegamos numa época de estiagem. Então, não vamos ter esse problema de chuva. Mas novembro está chegando. Eu lembro de uma senhorinha lá no condomínio que ela teve uma despesa com essa enchente de mais de 100 mil reais. Móveis, equipamentos que estragaram. Então, são situações que a gente precisa dar o apoio. Na hora, o único conforto que você pode dar é avisar a Defesa Civil para poder dar um suporte lá no condomínio, se necessário, o Corpo de Bombeiros, que nesse caso não foi necessário, mas estar conversando com eles de uma forma para você poder acalmá-los. O síndico acaba virando um psicólogo ali. Não é a função dele, mas nesse momento as pessoas elas querem ouvir uma palavra. E a gestão de crise, né? Porque se você pega um síndico numa hora dessa, é claro que algumas questões você vai tomar no dia seguinte, né? Mas isso que você fez é realmente gerenciar a crise. E muitas vezes o síndico ele tem que estar voltado para esse tipo de situação. E a parte técnica é aquele bando que a gente falou, que vai decidir no dia seguinte. Agora, e a presença cirúrgica, né? Que você teve presença cirúrgica. Deixa o Marco rolar para você ver. E eu vou falar, eu pude acompanhar uma parte, naquele período lá, eu pude acompanhar a forma que você negocia. Você tem uma tranquilidade, assim, fora da curva para negociar. Porque eu acho que mediar é isso. É uma arte, viu? É uma arte. É uma arte. Tem coisas que são aprendíveis e tem coisas que tá ali dentro de você. Você vai falar, como eu faço? Sim. Não, né? Você vê, o tom de voz dele ajuda, o seu olhar ajuda. E tudo isso são questões que as pessoas... a gente tem técnica de mediação, de conciliação, eu consigo... Mas às vezes as pessoas não entendem. Sabe o que eles falam? Pô, o cara é legal. E isso é muito bom, porque essa é a impressão que tem que ficar. É o cara sereno. E confia em entregar a casa dele para você cuidar. E o brasileiro tem isso, né? É a minha casa, né? E tem uma coisa que eu queria até falar. Vou encher sua bola agora. Vá. Ele é uma pessoa que é imparcial. Sabe por quê? Porque quando ele entrou nesse condomínio, a gente já estava lá. A primeira coisa que o síndico faz quando entra no condomínio é trocar todo mundo. E ele é um cara diferenciado. Falou, vou escutar, vou ver se os caras... sabe que ele não tem interesse, porque ele foi um cara que sentou com a gente, conversou com a gente, procurou entender o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, são poucos síndicos que têm essa postura de conversar, conhecer,
Entendeu? Não, vamos trabalhar junto. Isso é tão junto, difícil, a gente que é prestador, né? Porque às vezes a gente está no condomínio há muito tempo e às vezes o síndico entra por determinado grupo e já vem, tá, Milton, com uma carta e sem saber quem é o profissional. Exato, de forma, não dá nem isso eu estou falando, quando a gente está entrando é muito bom, mas e quando também tem um profissional lá que ele pega e troca, mas eu vejo alguns profissionais que eles falam, olha, eu vou ver se a GBB em 90 dias como ela se comporta. Então dá essa oportunidade para entender, porque é muito difícil você tá entendendo, chegando num processo e muitas vezes tendo que trocar o pilar, que é a terceirizada, que é o maior budget dentro de um condomínio, é a terceirizada que lida com as pessoas do dia a dia, o impacto ali. Você muitas vezes mexe na própria administradora, que já vem isso, e o advogado do condomínio, né? Então quando cai esta trilogia, é muito difícil e muitas vezes as pessoas fazem isso imbuídos por interesses políticos ou às vezes por outro tipo de interesses não muito republicanos, né? Isso aí. A ideia sempre foi, em qualquer condomínio que eu assumo, é entender o que acontece lá dentro. Então, se você não... Porque, por exemplo, as pessoas podem não perceber que o que aquela empresa que está lá dentro está fazendo a coisa certa. Eles podem, por algum tipo de estresse que rolou, acaba levando pelo lado pessoal. Então você tem que cercar a situação, entender o que está acontecendo, fechar o gap e apresentar. Não, pessoal, eles estão fazendo certo. Eles estão te dando apoio. Então o principal disso é mostrar para o grupo que realmente quem está ali para ajudar. Eu sei que vocês ajudaram demais o condomínio no início. Sim, a CGTEC é bem parceira mesmo. E aí, para expor isso, deu trabalho, mas entenderam, né? Sabem que vocês estão lá para apoiá-los. Então, isso gerou uma confiança para os moradores. Mas teve uma vontade sua de demonstrar, e muitas vezes as pessoas vão, né, na lei do menor esforço, olha, porque e aí chega geralmente é o conselho, tá, é o fogo amigo que a gente tá, o cara que tá, e que às vezes também derruba o próprio síndico, né, que se unem ali e tal, e a gente olha e às vezes não tem, porque é normal, gente, prestação de serviço, a câmera é essa, é impossível uma prestação de serviço que lida com pessoas e fluxo dentro do condomínio que não tenha um erro, não tem como isso não acontecer, não existe. E, né, ainda que se tivesse, gente, a Disney, que é a Disney que tem todo aquele método, existe aquele método porque tem problemas. E se acha que não tem problemas, pra caramba, é algo que a gente tem a tendência de valorizar. Os nossos condomínios aqui, verdadeiramente, na pandemia, deram show, né? As pessoas, porteiros começaram a ser notados, faxineiras que, né, precisavam limpar os elevadores, fazer tudo, quer dizer, todo mundo começando a correr, as pessoas começaram a ver esses profissionais dentro do condomínio. Então eu acho isso. Agora, falar quem lida, né? No meu caso, a minha responsabilidade é de meio, não é de resultado. Eu vou envidar todos os esforços para conseguir um objetivo. Eu só não posso garantir aquele objetivo. E muitas vezes você demonstra, você fez tudo que foi possível no processo e o entendimento foi outro. Sim. Ainda que às vezes parece um absurdo. Nós perdemos o contrato, é isso, porque nós não tivemos um síndico para chegar numa assembleia e falar, olha, é isso. Simplesmente ele cedeu uma pressão, porque o outro escritório falou e aconteceu, né? Porque o funcionário faltou, porque pegou o funcionário dormindo, acontece. Eu não tô dizendo. Eu acho que o síndico tem que ter posicionamento. Sim, sabe? Exato. Porque é você que está lá, você que está dando sua cara a tapa, é você que está respondendo civil e criminal, e você tem que pôr, sim. Posso falar aquela frase que eu sempre falo? Que a sindicatura não é para covarde. Não é para covarde, exatamente. Existe um jurista que chama Sobral Pinto, ele sempre falava assim, faleceu com quase 100 anos, ele falava que a advocacia não é para covarde. Ok, né, eu sempre fiquei com essa frase, mas assim, a sindicatura, ela não é para covarde. Não é, porque o cara que é covarde, ele vai cedendo, ele vai vendendo, né, a questão dos carregadores elétricos, a gente falou aqui até num evento da CGTEC, e depois ele vai cedendo, depois estoura, depois a hora que a corda estoura, então ninguém quer saber que você foi legal, que você ajudou, o problema é seu. O seu CNPJ que está na reta. O seu CNPJ, e quantos síndicos eu não vi apartamento ser penhorado? Apartamento ser penhorado por conta de uma situação que ele atendeu uma massa, depois teve um problema, e depois você acha que alguém foi fazer rateio para ajudar o síndico? Não é nada. Já era. Gente, o papo tá bom, mas eu vou ter que encerrar.
Tem que ter, né, Marcelo? Depois você coloca Mas, só tenho que agradecer a presença de vocês dois. Eu acredito que a gente possa ter outras oportunidades para retomar esses assuntos que eu achei incrível, né? Eu aproveito esse último minuto aqui para a gente falar um pouquinho, uma mensagem que vocês queiram deixar, algum conselho. Pode ser para morador, pode ser para amigos síndicos, enfim, clientes, o que vocês quiserem. Vamos começar com o Hamilton? Vamos. Eu tenho uma pessoa assim muito... Pode falar nessa câmera. Muito aqui, assim importante que é na minha vida de síndico. Ele é de Mojimirim, Marcelo Oliveira. Esse cara, ele não é síndico, ele é empresário e ele é como se fosse um coach para mim. Ele me ajudou muito, 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 muito. Tudo que eu faço hoje teve um dedinho dele ali que me ajudou a agregar o meu conhecimento dia a dia aí da sindicatura. Então, Marcelo, grande abraço. Gente boa demais esse cara. Muito legal você ter esse reconhecimento por alguém que te ajudou. Isso também é uma coisa muito rara, viu? Não, ele é muito bacana. A gratidão. A lembrança do coração, né? Isso a gente... você vê, um cara... Eu ia falar exatamente isso que você falou, roubou minha frase, porque lembrar de pessoas, quando a gente está em determinada situação, mas uma pessoa que seja qual foi o apoio que lhe deu no momento, que às vezes a gente não está tão bem e tal, isso acontece. Então um dia eu ouvi isso, a gratidão é a lembrança do coração. Eu falo que eu tenho muitos erros, mas a gratidão eu sempre... tento retribuir, porque eu acho que é o que o ser humano mais sofre com a ingratidão. Né? E eu amo estar com pessoas que são gratas. É próspero, né? Prazer, é próspero, é verdade, é próspero. Eu não gosto de andar com pessoa que não é grata. Primeiro momento de ingratidão, eu já corto essa pessoa da minha vida. Porque se ela faz isso com uma pessoa, ela pode fazer isso com você também. Exatamente. Né? Bom, fica a reflexão do dia. E você, Diego? Olha, eu ando falando muito, né, sobre isso. Eu estou sendo repetitivo, mas assim, a gente fala muito de respeito na área condominial. O respeito... Isso é uma questão de berço, né? E berço não tem nada a ver com dinheiro, né? Eu estou falando de educação, eu estou falando do básico que é o respeito. Mas eu acho que em condomínio tem uma questão que a gente usa como opção, que a gente tem que ter como fundamento, que é a doçura. Eu acredito que tá faltando, porque muitas vezes você vê, a pessoa tem respeito, mas ela não é doce, né? Ela não é doce. Eu não estou dizendo para ser doce, não, mas minimamente acalentar muitas vezes os funcionários do condomínio. Carinho, muitas vezes o próprio carinho, aquele negócio, aquela pessoa que, poxa, tem o sorriso na voz, o olho brilha. Então, assim, hoje, se eu pudesse dar um recado, que nós, prestadores de serviços, concorrentes, de área, que sejamos mais doces um pouco um para o outro. Ao respeito, ok, tem que existir, mas eu acho que a gente tem que ter um plus aí. E com esse certeza. Plus, ele tem que deixar de ser plus, deixar de ser uma opção e ser um fundamento. Quantas vezes um sorriso, ele acaba mudando, às vezes, um rumo de uma assembleia de pessoas que estão tocando ela. Nem sempre é fácil, mas eu entendo que nós precisamos. Então, a palavra que a doçura deixe de ser uma obrigação e deixe de ser uma opção e passe a ser um fundamento. Tá certo. E é isso aí, gente. Finalizando mais um podcast, agradecendo a presença daqui do Hamilton e do Diego. Quem tiver pergunta pode mandar aqui para o nosso canal que a gente encaminha, tá? E deixa seu like, compartilha aí. Agradeço mais uma vez a audiência e até o próximo podcast. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade
para você.